Nós temos que tentar formar os nossos filhos melhor do que nós? Parece-me que este é um grande desafio a mães e pais nos dias de hoje. Meu nome é Juliana Sussman e você já encontrou seu psicólogo? Quando nós nos superamos, nós trazemos elementos para que o nosso próprio filho ou filha também busque a sua própria superação. O que isso quer dizer? Se nós ficarmos mimando os nossos filhos ou então permitindo que eles ajam como querem, sejam agressivos, tenham comportamentos inadequados, isso, além de trazer grandes prejuízos para a sociedade, também será muito ruim a eles. A questão da obediência também é um ensinamento. Isso é um ponto muito importante a ser considerado nas famílias hoje em dia, porque está realmente complicado a questão da disciplina, a questão da agressividade nas crianças. Isso também tem sido um fator bem importante nesses tempos de quarentena, porque a questão de delegar também é complicada. Pré-quarentena, os pais estavam delegando muito para as escolas a questão da educação, de certa forma. Porém, essas crianças ficando em casa, surgiram mais desafios na família. E como nós podemos lidar com isso? Como mães, como pais, que queremos o melhor para os nossos filhos, sem dúvida queremos. Mas é importante colocar limites. Os limites muitas vezes não estão sendo colocados, inclusive em crianças tímidas. Em crianças tímidas é importante ressaltar que pode existir uma agressividade voltada para dentro dela. E aí o que acontece? Ela vai explodir em algum momento aí com os colegas. Essa criança não é uma santinha. Então, ter em conta isso, que nós não estamos criando santos e não estamos criando demônios. Na verdade, somos humanos, com virtudes e também defeitos. Então as coisas precisam aí ser moderadas, elaboradas de uma forma melhor aí no cenário. Nos atendimentos é muito comum nós recebermos aí essa demanda da agressividade das crianças. Então os pais, no momento de educar, eles têm a tendência a explicar bastante sobre o porquê não realizar aquilo. Ok, isso é uma parte do processo, porém, na educação também devemos envolver essa família e os cuidadores, principalmente, em uma situação de provocar restrição a essa criança, para que ela realmente compreenda, e não apenas em um falatório desse pai, dessa mãe com esse filho. Mais uma vez, não estou querendo dizer que um pai e uma mãe deva ser violento com seu filho, bater no filho, porém deve existir sim uma firmeza nessa educação no momento de colocar limites. A mesma coisa acontece com o afeto. No afeto, nós não apenas dizemos
que nós amamos os nossos filhos, mas também nós demonstramos através de beijos, abraços, etc. Então, precisa ter uma ação educativa e não apenas uma conversa. Por quê? Vamos pensar em uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos, o que está acontecendo com ela? Ela já tem condição de se conter. Se ela vai em um restaurante com a sua família, ela não precisa ficar correndo igual uma maluca e incomodando todas as pessoas. Esse momento já é um momento dela ter uma certa adequação ao ambiente, considerar que existe sim o espaço do outro, o respeito ao coletivo. Caso ela não seja moderada, o que acontece? Essas situações de indisciplina crescem e crescem. Essa criança chegando aos 18 anos, pode acontecer o que nós vemos aí, nos casos de violência extrema, nos casos de mortes através de brigas. A delinquência também é um fenômeno desse tipo. Então, pais e mães, estejam sim atentos a isso. Temos que ter em conta também que viver nem sempre é prazeroso e passar realmente essa mensagem aos nossos filhos. Nem tudo é alegria e motivo para festa. A questão da responsabilidade também deveria estar sendo ensinada como valor para essas crianças. Um pai ou uma mãe que está com o seu filho, o tempo todo que ele está com o seu filho, ele não pode se omitir da sua função educativa, ok? É muito complicado se isso acontece, e mais se isso acontece como uma rotina. O que fazemos é ensinar os nossos filhos a passar com mais dignidade pela existência humana, ainda que existam sofrimentos. E essa criança vai chegar numa fase adolescente, depois numa fase adulta, com muito mais maturidade, respeito a si mesma, maior autoestima e também o respeito aos outros. Em todas as atitudes dos pais, existe um ensinamento, sim, a seus filhos. É impossível que não exista esse ensinamento. Ele está sempre presente. Os pais estão sempre sendo observados em relação a isso. Existem muitas questões psicossociais, econômicas, culturais envolvendo a agressividade. Nesse vídeo, eu não me aterei a explicar isso. Eu apenas vou focar na parte que compete aos pais, no que cabe aos pais fazer para modular, educar, disciplinar esses filhos. Não é possível se omitir dessa função. Ao mesmo tempo que sim, existe o conhecimento, é bastante óbvio que as condições socioculturais e econômicas se influenciam na questão da construção da personalidade dessa criança, se essa criança é mais violenta ou não. O meio que essa criança está inserida é muito importante para dizer aí como ela vai lidar com a agressividade. Na situação em que os pais vão atuar com os filhos, o que eles podem e devem fazer? Os pais efetivamente devem conseguir promover
que a criança saiba lidar melhor com a sua impulsividade, porque apenas através das conversas e o diálogo, que é parte do processo, mas apenas através deles, a criança não consegue controlar a sua impulsividade. Quando a criança entende que ela precisa ser incluída em um grupo, ela vai fazer esforços para conseguir isso, seguindo as regras desse grupo, que tem a ver sim com uma boa conduta no grupo. Os pais sim devem compreender que devem realizar uma boa conversa educativa com os seus filhos para envolvê-los, tornando o tempo que eles passam juntos um tempo interessante, e cuidar do ócio dessa criança, do tédio, certo? Então, promover sim atividades educativas, atividades de lazer, de integração com os pares, com outras crianças. Isso é bastante recomendável. Educar tem sido difícil, e mais difícil do que educar, também tem sido muito difícil remar contra a maré, que significa ser diferente da maioria. Porém, as mães e pais devem ter segurança sobre o que eles acreditam no momento de transmitir aos filhos os seus valores, os seus princípios, as virtudes. Isso conduz essa criança a ter uma infância mais equilibrada, mais saudável. Isso não pode ser coisa do passado. Mães e pais, digo a vocês, não amarguem culpas na sua função de educar. Eu te convido a se inscrever neste canal Encontre o Seu Psicólogo, onde você verá conteúdos interessantíssimos sobre psicologia, desenvolvimento, educação, entre outros. E eu te convido também a conhecer o meu trabalho. Os meus dados estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.